Bom dia, como estamos todos? Bom dia, Gilze, como Bom estamos dia, aí também? tudo Mais bem, um Marcelo? evento, mais um webinar. Dessa vez eu estou com outro visual, porque eu mudei de casa faz 2 dias, então tem um outro fundo. Eu estou achando ainda meu lugar aqui na casa, mas por enquanto está bacana. E eu queria então fazer, como costumo fazer nesses webinars que a gente tem realizado, esses meses, né, da pandemia. Primeiro, dizer então quem está chegando, já de onde vem, de que cidade que você vem. Isso é uma forma de a gente estar também respondendo e falando bom dias aqui. Bom dia, Aline, Lilian, Kelly, Taina, Roberto, Rubens, Kátia, Ana Neca, Marta, vários bons dias aí. De onde vem? De onde vocês vêm? Vocês que já falaram bom dia, escrevam outra vez falando de que cidade, ou país, ou planeta vem. E aí o pessoal está chegando, já temos 25 na sala, temos as pessoas vão chegando pouco a pouco. Ana Neca, São Paulo, um pezinho em Brasília e Florianópolis também, né, Ana Neca, que eu saiba. Roberto, Belo Horizonte, está aí na cidade de Porto Velho, Rondônia, maravilha. Deve ter várias pessoas aí de Rondônia, imagino, né, Gilze? Não sei, digo eu, é capaz. Então, bom, enquanto as pessoas vão colocando também as suas cidades aqui, ó, Curitiba, São José do Rio Preto, Jacareí, Praia Grande, olha que bacana. Lisboa, Barcelona, né? São José do Rio Preto, Divinópolis, tem dois de São José do Rio Preto que eu não falei, a Kátia e a Adma, exatamente. Divinópolis, Rubens, Horizontina, Rio Grande do Sul, Balneário Camboriú, Daniele, maravilha, todos bem-vindos e bem-vindas. Então, como eu comentava, esse webinar, ele se transformou numa tradição, olha que coisa, né? A pandemia trouxe uma tradição. Começou lá atrás com um conjunto de uma vontade de falar para outras organizações, né, que estavam com seus problemas, as suas grandes questões a partir do confinamento. Isso surgiu uma outra demanda de uma outra informação, e depois veio outra, e quando eu vi, tinha um monte de gente também se disponibilizando para também conversarmos, né? Estou chamando isso da série Crise e Oportunidade, né? Crise, webinars nessa linha. Isso transformou realmente numa série, num conjunto de conversas, né, com amigos, amigas, é uma coisa muito bacana. E a gente vai ficar aqui um pouco menos de uma hora para poder conversar. Eu queria dar umas instruções rápidas, basicamente sobre o procedimento aqui desse webinar. Ele é muito simples, a Jússi vai falar, a gente vai conversar, mas ela é a protagonista hoje, ela tem uma boa conversa para nos trazer. E vocês podem fazer suas perguntas pelo chat, que eu vou marcar aqui, separar, e a gente fazer nos momentos oportunos, ou deixar tudo para o final, ou em algum momento que eu vejo que encaixa, já faço a própria pergunta. Então fiquem à vontade para fazer, não esperem para o final para isso, porque esperamos responder todas elas, mas se forem muitas também, aí não vamos conseguir. E outra questão, se acontece com você de a conexão não está muito boa, você vê que dá uma travada, né? A primeira chance, né, que você deve fazer é ver que tem um botão aí de reconectar em cima da sua tela. Você clica nesse botão e é como um Ctrl-Alt-Del. Você sai da sala e entra automaticamente novamente, você só tem que apertar o botão. Isso, a princípio, resolve o seu problema. Se você vê que não resolve, se você faz isso umas 2 vezes e o problema continua acontecendo, é um pouco mais grave, aí é um problema que está aí no seu processo de conexão. E aí eu peço que, se você tiver paciência, assista sim, e se não tiver, não se preocupe, que vai chegar por e-mail um replay completo dessa apresentação para você assistir com calma depois, daqui a... eu vou fazer ainda hoje, geralmente faço com 24 horas, mas vou mandar ainda hoje, porque senão amanhã é sexta, já está o pessoal já pensando em outras coisas. Bom, dito isso, então, isso é o que eu precisava falar sobre vocês. Já vi que tem muita gente que falou de outras cidades, São Francisco Xavier, São Paulo, bom dia, Rio de Janeiro, Lícia, Sociedade Humana Despertar, Ana Paula, como vai? Sandra, Moradia, Cidadania, Sumaré, Terezinha, como vai, Terezinha? Tudo bem? Terezinha, assim como a Gilze, são mentorandas minhas também, então é um prazer poder tê-las aqui, mas neste caso, já vou chamar um dia a Terezinha para vir falar aqui também sobre essa HD, mas hoje então é justamente o dia para a Gilze poder contar para nós, não sobre a mentoria, porque ela tem muito mais a nos dizer, sobre muito mais coisas, então queria dar a palavra aí para você. Ivana também, outra Rede Postinho, Ivana também é mentoranda, ex-aluna, agora sócia
consultorias, tem um monte de gente conhecida aqui, estou muito feliz de vê-las e vê-los. Falei demais, Gilze, mas agora eu fico calado até os próximos 40, 50 minutos. Fique agora com você. Quem é você, Gilze? Bom dia, Marcelo, bom dia a todos e todas, né, que estão aqui presentes. Para mim é uma honra, né, estar aqui contigo, tu sabe, né, Marcelo é uma minha referência. Agora, esse ano a pandemia me trouxe um presente muito bom, que ter a oportunidade de estarmos mais perto, vamos dizer assim, através da mentoria e de outras atividades, né. Bom, sou Jussi Fulco, eu sou italiana, pode perceber pelo meu sotaque, porém, já moro no Brasil há mais de 25 anos, eu atuo dentro de uma organização do terceiro setor há quase 30 anos, é uma organização italiana que se chama Casa Família Rosetta, e aqui no Brasil nós atuamos no estado de Rondônia. Nós temos serviços que trabalham com pessoas com dependência química e crianças com deficiência neurológica, e também atividades formativas, né? E a minha formação inicial na Itália, me formei em serviço social, porém, chegando no Brasil, tive que me reinventar, vamos dizer assim, né? Porque é uma nova cultura. E aqui me formei em diversas áreas, principalmente focadas na questão de gestão de projetos, da captação de recursos, e outras formações, como, por exemplo, gestão de pessoas e psicologia organizacional, voltadas para o desenvolvimento tanto das pessoas quanto da organização. Fiz diversos cursos e, nesse momento, estou finalizando uma graduação em gestão de organização do terceiro setor e também estou fazendo constelação familiar, né, que é uma nova formação, né, que é bem importante, né, para a minha formação nesse momento. Você vai explicar um pouco sobre constelação familiar em algum momento, para as pessoas que talvez não conheçam? Eu mesmo conheço mais ou menos. Algumas coisas, na verdade, estão dentro da nossa apresentação, porque tem tudo a ver, né? De uma certa forma, tem tudo a ver com esse olhar sistêmico, né? Para as organizações do terceiro setor, e acho que é importante, né? A gente poder ter esse novo olhar, né? Acho que para quem está nos acompanhando hoje, eu falo assim que hoje vai ser um momento onde a gente vai compartilhar um pouquinho reflexões ao longo dessa experiência que eu tive tanto dentro da minha organização, quanto também com outras organizações que eu pude acompanhar de forma direta ou indireta, né, ao longo desses anos. E me dei conta, Marcelo, que hoje não podemos estar separando o que é desenvolvimento organizacional do que é desenvolvimento das pessoas, porque, ao final das contas, a captação me ensinou muito isso, né? A organização é feita de pessoas, é direcionada a pessoas e com pessoas que trabalham, né? São duas coisas intimamente ligadas, não podemos separá-las. Eu costumo dizer aqui na nossa organização que quando a gente quer a qualidade de um serviço, tem que começar a investir na qualidade dos recursos humanos, porque o espaço físico é bom, sim, espaço físico, equipamento, são todos elementos que são importantes para a qualidade, mas o principal ingrediente são as pessoas, né? E aí, partindo desse pressuposto, vamos dizer assim, que eu me dei conta de que, dentro da experiência das organizações do terceiro setor, existe como um processo, tipo uma mandala, né, que a gente conversava, né? Que onde no centro está esse olhar sistêmico da organização do terceiro setor e onde as asas, vamos dizer assim, as partes dessa mandala, que são integradas entre si, tem alguns elementos que hoje vamos conversar, alguns desses elementos, né, que eu considero importantes para esse olhar sistêmico, né, e para que se possa ter realmente esse desenvolvimento organizacional a partir do desenvolvimento das pessoas, né. E aí, assim, um primeiro elemento que eu penso que é importante dentro desse processo de olhar sistêmico, eu percebi que é o autoconhecimento dos colaboradores, né? E nesse processo todo, eu percebi que a gente desenvolveu ao longo desses anos diversos olhares para com os nossos colaboradores, né? E em algum momento a gente olha para eles como recursos. E quando eu estou olhando para eles como recurso, eu estou olhando muito mais focado no trabalho, na tarefa que ele tem que executar, na atividade, né? Mas quando a gente começou a mudar o olhar, olhando para eles como parceiros da nossa casa, parceiros da nossa causa,
a gente começou a perceber que esse olhar mudou e se refletiu no fato que a gente começou a focar não apenas no trabalho que ele estava realizando, mas nele enquanto pessoa. Nele enquanto pessoa portadora de habilidades, de competência, de saberes, portadores também de fragilidades e portador de valores. Valores esses que têm que ser inseridos e alinhados com os valores que são da organização, né? E aí a gente foi percebendo também ao longo desse período que existe uma diferença dentro desse processo de acompanhamento desses nossos colaboradores, voltados para o autoconhecimento. Momentos em que nós investimos muito em treinamento, e treinamento direcionado apenas para a questão de competências, habilidades mais técnicas, muitas vezes, que ajudasse, por exemplo, para se atualizar dentro do trabalho que ele estava realizando, porque nós atuamos em duas áreas, por exemplo, que a legislação mudou muito. Eu creio que para a maioria das organizações do terceiro setor é um desafio a mudança de legislação contínua, que obriga a fazer mudanças internas dentro da tua forma de trabalhar, né? E aí o treinamento foi direcionado para isso. Porém, ao passo que a gente começou a fazer os treinamentos, também nos demos conta de uma outra coisa. Por quê? Nós trabalhamos com pessoas feridas, Marcelo, pessoas com dependência, com deficiência, e creio também as outras organizações, cada um trabalha com pessoas que vivem determinadas problemáticas, determinadas feridas. E eu, enquanto profissional, eu não estou separado do meu ser pessoa. A história do outro vai sempre impactar na minha, e a minha história pessoal também vai impactar na vida do outro. E impacta na vida da organização também. E partindo dessa situação, nós percebemos, por exemplo, alguns problemas que a gente tinha, por exemplo, de algumas pessoas da equipe, e aí percebemos que o problema não era técnico, o problema era aqui dentro, na história emocional de vida deles. Isso nos moveu a começar a investir no desenvolvimento dos nossos colaboradores. E começamos a trazer cursos voltados para essa finalidade, como, por exemplo, Enneagrama, o curso de constelação familiar, começamos a fazer o curso de coaching para lideranças, realizamos grupos terapêuticos e vivenciais, onde a gente permitiu que o nosso colaborador pudesse entrar em contato com a sua história de vida pessoal, se ressignificar a sua história familiar, suas feridas, e a partir daí se dar conta das potencialidades que ele tinha, dos valores que ele tinha, das forças interiores que ele possuía, que naquele momento se tornaram um recurso poderoso, tanto na vida pessoal dele, quanto no trabalho. Esse olhar foi fundamental porque permitiu que a gente começasse a enxergar, então, nossos colaboradores começaram a ter mais inteligência emocional, que não é uma palavra que hoje a gente ouve muitas vezes, Marcelo, mas na prática é possível. Eu pude vivenciar ao longo desses anos do que isso é possível. Promover a inteligência emocional do teu colaborador é promover a inteligência emocional da tua organização também. Porque ao passo que o teu colaborador se conhece suas fragilidades, conhece suas forças, seus valores, você tem uma pessoa que pode, então, valorizar mais, inserir-la no lugar certo, pessoa certa no lugar certo. Eu tenho um exemplo emblemático que me marcou muito, né, que eu gosto sempre de trazer, de uma colega que não tinha muita habilidade com pessoas, Marcelo, mas era uma pessoa excelente, um profissional excelente. Porém, ela era extremamente rígida e muito organizada, muito sistemática nas coisas. E nós temos, dentro de uma organização, necessidade de pessoas também com esse perfil, porque às vezes a gente acha que nós temos necessidade, a gente acaba selecionando certos perfis de pessoas de acordo com aquilo que a gente acha que é o mais adequado, alinhado com a organização. Mas, na verdade, a gente precisa de todos os perfis. Eu preciso do cara que é carismático, da pessoa que é mobilizadora, da pessoa que é reflexiva, assim como eu preciso de uma pessoa rígida e sistemática. E nós colocamos essa pessoa no lugar onde ela poderia exercitar plenamente essas habilidades dela.
Você tinha que ver o olhar dela, Marcelo. Ela reviveu, ela renasceu, porque ela estava no lugar certo. Hoje ela é uma pessoa extremamente sociável, até se abriu para o relacionamento com outras pessoas. Por quê? Porque ela está bem consigo, está num lugar onde ela está fazendo aquilo que ela sabe fazer de melhor. E por que não oportunizar isso? A gente se deu conta que fazendo isso, quem ganhou não foi só a nossa colaboradora, a instituição ganhou. Claro. Porque a instituição teve uma melhoria naquele setor considerável. Ela contribuiu de uma forma extremamente positiva, né? Isso é apenas um dos elementos dessa mandala, desse olhar sistêmico, de olhar todos os nossos colaboradores com esse olhar de potencialidade, com esse olhar de valor, vamos dizer assim, né? E você percebeu nesse processo entre vamos chamar assim, do RH e na relação com esses atendidos, os atendidos perceberam essas mudanças sistêmicas? Eles perceberam que aquela pessoa, talvez ela de um jeito, agora que em outro lugar ela está agindo de outro? Houve essa percepção? Você viu? Houve até o ponto, Marcelo, que essa pessoa foi até valorizada por eles, tanto pela equipe como pelos usuários. Entendi. Foi valorizada e as pessoas reconheceram o valor dela, o quanto ela estava contribuindo com o bem-estar de todos, né? Mesmo que não fosse, não seja lá no atendimento direto com o usuário, com o público, mas ela estava atendendo porque ela criava todas as condições importantíssimas para que se tenha um bom atendimento, que são necessárias também. E essas condições fizeram com que as pessoas pudessem perceber isso e ficar mais tranquila. O restante da equipe trabalha mais tranquila e o usuário também se sente bem porque sabe que está sendo bem cuidado. Né? Claro. Isso faz um diferencial enorme nesse sentido. Né? Eu lembrei, teve um período que eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo e na área de assistência social, era um projeto com a União Europeia, inclusive, era um outro assunto, mas eu tive um grupo de assistentes sociais que trabalhavam lá, me contaram que na gestão anterior tinha rolado uma coisa, que eu não vou lembrar o nome, mas era uma troca, como é que chama aquilo? Era uma espécie de drama, alguma coisa com drama, mas enfim, que você fazia um jogo... era uma espécie de teatro onde você trocava os papéis. Então colocaram moradores de rua, moradores em situação de rua, trabalhou-se com eles nas ruas, com as assistentes sociais, e eles fizeram esse dramaterapia, enfim, um nome assim. E era interessante porque fizeram essa experiência de os moradores em situação de rua ocuparam o papel de assistentes sociais, e as assistentes sociais ocuparam o papel de moradores de situação de rua. E interagiram, né? E falou que foi fascinante os resultados disso. Porque a primeira coisa que de cara aconteceu foi um novo um reconhecimento, um respeito maior pelos lados das coisas, dos dois lados. Ou seja, então tinha assistente social que percebia porque ao fazer, caricaturava, imitava o morador, falava assim, nossa, mas olha o preconceito que eu tenho, né, arraigado pela forma como eu estou agindo e tal. E da mesma forma, o assistente social também se via, enfim, foi mágica a experiência, me contaram, que eu tenho muito assistido, não pude assistir, mas uma das coisas que eu achei muito curiosas é que várias assistentes sociais, a partir dessa experiência, mudaram de emprego, pediram demissão, resolveram sair. Assim, olha, se não fosse isso, eu não teria percebido o mal que estava me fazendo para mim, não pelo morador de rua, mas o mal que eu estava fazendo para mim mesma, né, ela dizia. Né? Então, nesse processo foi muito bom para perceber isso. Então, eu imagino que isso mexe muito, essa questão de você se recolocar no lugar a partir do outro, né? De experimentar não só em você mesmo, mas também se perceber no lugar do outro. É o que a gente falou, são gente, somos pessoas, né? E então deixar de ser objeto, né, para ser pessoa, porque estava todo mundo lá percebendo que estava como um objeto. Era objeto assistente social e objeto morador de rua. Né? Quando viram que eram pessoas interagindo, mudou completamente tudo. Eu achei muito bonito isso. Mas desculpa. Nós tivemos, Marcelo, a esse respeito que tu fala, por exemplo, uma experiência... Problema, aqui ele me lembrou. Obrigado, Wesley, esse é o nome mesmo. Valeu, isso é o bom de webinar. Isso. Nós tivemos, por exemplo, uma experiência nesse sentido que tu falou, com uma equipe que, logo no início que começamos a trabalhar com crianças com paralisia cerebral,
percebemos que as pessoas... Aí a gente fez uma dinâmica nesse sentido, das pessoas sentirem, vivenciarem o que significava ser uma pessoa com paralisia. Aí a gente fez uma simulação, vamos dizer assim, uma espécie de psicodrama, na época, onde a pessoa tinha que se imaginar tendo meio lado paralisado. E levando a sua rotina diária nas atividades básicas, né, do dia a dia, tendo meio lado paralisado. Nossa, a equipe fez tanta descoberta que parece que depois daquele grupo, Marcelo, a equipe entrou num outro nível, num outro patamar. Entrou num olhar de maior compreensão e outra, diminuíam bastante o olhar julgador que se tinha com as famílias que estavam abandonando essas crianças. Porque eles puderam compreender que aquela raiva não era com elas, com as famílias. Era porque aquela nossa colaboradora tinha uma história de abandono também. Ela tinha uma história que ainda não tinha resolvido em si. Quando a gente começou a ajudar ela a fazer contato com isso e a se curar dessa ferida que estava ainda interferindo, nossa, aquela pessoa se transformou. E a relação com o usuário, com a família, com o próprio acolhido, se transformou de forma bem mais saudável, compreende? Portanto, esse olhar de que a gente tem que ter com as pessoas que colaboram na instituição é fundamental para o nosso desenvolvimento, tanto quanto pessoas como para a organização em si, né? Diga, sim. Eu penso que, assim, aliada à questão, por exemplo, dos colaboradores, uma outra peça importante é o gestor da organização, né? Que é, vamos dizer assim, outra fatia dessa mandala, vamos dizer assim, outra folha dessa mandala. Eu fui gestora, sou gestora até hoje. Eu te digo assim que eu acho que sou experimento vivo, né? Porque passei por todos os estágios que um gestor tem que passar e ainda estou passando, vamos dizer assim, né? E isso é bacana, é muito bom, porque a gente acaba sendo desafiado o tempo todo. O gestor, na verdade, da organização, muitas vezes é aquela ponte entre o conselho, né, diretivo da instituição, né, da governança, e a equipe, a base, quem executa o serviço, que leva para frente a instituição. E muitas vezes esse gestor é aquela pessoa que também carrega nas costas a instituição no cotidiano. Por quê? Não sempre o presidente da instituição ele está presente no dia a dia. E eu pude ter a experiência, na verdade, das duas experiências. Um presidente que não estava lá no dia a dia e com uma presidente da instituição que estava lá presente. Isso fez uma diferença enorme nas dinâmicas, inclusive internas de gestão, não só na minha atuação enquanto gestora, mas com toda a equipe, né? Isso foi fundamental. E também, assim, uma coisa que eu percebi muito, eu aconselho a todos, os gestores, a ler o livro da Brené Brown sobre vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito. Olha, esse é um livro fantástico, que eu acho que todo gestor deveria ler, porque é importante, porque você se dá conta de que você não é um super-herói, uma super-heroína, que também você tem suas vulnerabilidades e você tem suas forças. Quando você começa a fazer isso, e paralelo você começa a se abrir para o outro, tu fala muito aquela questão assim, do deixar-se maravilhar pelo outro imprevisível, né, Marcelo? Esse outro imprevisível é a maravilha do outro, é o que o outro tem de bonito. E tu descobre que as pessoas também fazem tanta coisa bonita, que você não é o único dispensador de soluções na organização. Você acaba entrando no piloto automático. As pessoas te trazem problema e você já vai resolvendo. Não, peraí. Pensa, começa a olhar os outros, começa a ver também o que o outro também é capaz de fazer e começa a ter uma relação que eu digo, o nosso fundador chamava de reciprocidade. E aí entra a constelação familiar, um certo equilíbrio entre o dar e o receber. Porque no momento em que eu, como gestor ou gestora, me coloco como essa pessoa que está a única, ou pelo menos uma das poucas que é capaz de dar as soluções para a organização, porque é aquela que sabe como a organização funciona, aquela que tem a responsabilidade. O que acontece? Eu acabo mantendo um certo desequilíbrio na relação com a equipe. E quando tem esse desequilíbrio, acontece duas coisas. A equipe não aprende e não cresce,
e você, como gestor, fica cansado, fica estressado, né? E não rende, não produz. E isso gera, nenhum dos dois cresce, e nem a instituição acaba crescendo. Esse é um processo, Marcelo, que eu digo que não é só profissional. Quando você se dá conta disso, também você, como gestor, passa por um processo de autoconhecimento, de autocuidado, que é outro elemento dessa nossa mandala do olhar sistêmico. O autocuidado com o gestor é importante, mas eu digo também para as organizações que estão aqui presentes, se você, enquanto organizador, se tiver algum presidente de organização, olhe para o seu gestor principal, porque, no final das contas, ele ou elo importantíssimo entre você, que toma as decisões estratégicas da organização, e a equipe que tem que executar. Portanto, esse elo tem que ser bem cuidado pela organização. E também o próprio gestor não precisa esperar que a organização faça, porque eu vi muito ao longo desses anos que os gestores queriam, mas isso é a empresa que tem que dar, essa é a organização que tem que dar. Espera aí, cadê a minha autorresponsabilidade? Antes de tudo, eu tenho a obrigação de estar bem comigo mesma, enquanto pessoa e enquanto profissional. Não vai me tirar um pedaço se eu fazer os meus movimentos para modificar alguma situação que está me incomodando naquele momento. Porque se está me incomodando é porque precisa de alguma mudança, né? Chegou a hora de fazer alguma mudança. E aí, assim, nesse processo, quando o gestor começa a se abrir, o que eu percebi? Percebi que a equipe começa a crescer e o gestor também começa a crescer. Nós começamos, por exemplo, nosso fundador tinha uma frase que a gente levou muito a sério, né? Leva muito a sério ainda hoje na instituição. O nosso fundador, que é o padre Vincenzo, né, que faleceu, ele falava assim, a equipe da gestão tem que pensar e pensar juntos. E aquilo foi marcante para nós, Marcelo, porque nós, organizações do terceiro setor, somos muito acostumados a fazer, o pragmático, né, o concreto. A gente dedica pouco tempo para os momentos reflexivos, ao pensar, dedica muito pouco tempo para os momentos do pensar. Só que esses momentos são necessários para o desenvolvimento da organização, porque no fazer eu acabo perdendo muita coisa valiosa. Quando eu paro para poder fazer esse momento reflexivo, eu começo a enxergar as pérolas que eu estou cultivando. Eu começo a enxergar tantas coisas boas que estão acontecendo na instituição, que no dia a dia do fazer eu não enxergo, né? Aí, quando eu começo a fazer esse pensar juntos, eu construo um olhar sistêmico da organização, é importantíssimo. E nós, a partir dessa frase que o fundador falou para nós, nós estávamos passando, a instituição tinha passado por um momento eu chamo de crise positiva. O que aconteceu? Né? Aconteceu que a instituição começou a ter diversas casas. Nós começamos em 92, aqui no Brasil, com apenas 2 serviços, e aí chegamos num momento em que a casa tinha 7 serviços. E 7 serviços não é a mesma coisa que 2, né? A equipe tinha aumentado, a complexidade tinha aumentado. O que decidimos? Percebemos que naquele momento a gente precisava parar. Por quê? Estávamos correndo o risco de ter uma roseta, o nome da instituição, em cada casa, diferente. E isso não era saudável. Isso não era saudável. O que nós fizemos? Em cada nossa casa tem um coordenador com a sua equipe, né, de trabalho. Nós criamos chamamos grupo gestor. O grupo gestor formado pelos coordenadores das diversas unidades. A partir daquele momento, nós utilizamos a ferramenta básica, porque tínhamos unidades em outros 2 municípios, não só Porto Velho, e criamos um grupo de WhatsApp. Primeira coisa. A partir desse grupo, a gente começou a fazer encontros, reuniões periódicas, onde a gente discutia e alinhava o conhecimento sobre a instituição, as informações sobre a instituição, e onde a gente começou a colocar juntos o conhecimento e as habilidades de cada um. E onde começamos a desenvolver esse olhar sistêmico unitário, porque a missão era a mesma, o propósito era o mesmo.
porém, cada casa tinha suas peculiaridades, suas diversidades. Isso foi importantíssimo porque permitiu que a equipe toda da gestão, com o gestor principal e com todos os gestores, fortalecesse esse olhar sistêmico e fortalecesse, se alinhasse cada vez mais com o propósito da instituição. Né? E a primeira, antes que eu me esqueça, o pessoal está perguntando de novo o nome do livro da Brené Brown. Qual Coragem, que é? Coragem de Ser Imperfeito. Coragem de Ser Imperfeito. Tá, eu vi que a Naneca ela botou aqui uma lista de... Então, vou anotar aqui também. E você falou Você falou que no final, ou seja, disso que você comentou, você já foi a partir também de um grupo de WhatsApp, né? Dos líderes. Então, você fez um bom uso do WhatsApp, vamos chamar assim. No meio de tanto uso ruim, foi um bom uso, tem funcionado bem, então. Sim, tem funcionado. A minha provocação, minha pergunta nesse sentido é o seguinte, eu acho que às vezes também é interessante, né, que a gente tem, por um lado, o retorno ao humano, né, a gente, então, voltar a perceber a importância do humano, mas, ao mesmo tempo, também se beneficiar da tecnologia de uma forma positiva, porque a tecnologia também pode ser tóxica, pode ser, né? Mas eu sou muito otimista em relação a isso, quando você, justamente, é mais humano ainda e utilizando o que tem de melhor em tecnologia para te ajudar. E eu acho que essas questões, que a gente pensa nesse ângulo, é o que você falou, né? O que o aproximou foi as pessoas, mas a partir de um apetrecho tecnológico que ajudou, né? Você pensa assim também, como é que você lida com essa? Bom, a gente está agora numa situação que é essa, né? A gente está próximo, apesar de distante, ainda com outras pessoas participando, né? Eu sou meio fanático por essas coisas de tecnologia, mas eu sempre corro o risco de me intoxicar demais. Às vezes eu viro um viciado nesse processo. Como é que é para você isso, Gilson? Para nós, a tecnologia foi o nosso maior aliado, Marcelo. Não só antes da pandemia, durante a pandemia, né, está sendo o nosso maior aliado, até porque essa questão do isolamento, o nosso público é um grupo de risco, a gente tem evitado ao máximo os contatos também dentro das unidades, para possibilitar, né, preservar a saúde, né, de todos, né, principalmente também dos acolhidos e da equipe que está na linha de frente, né, diariamente. Aí nós, por exemplo, nessa pandemia, nós criamos um WhatsApp, um grupo de todos os colaboradores da instituição, de todas as unidades. Foi criado a partir de uma exigência de colocar comunicações para todos, né, de forma que atingisse a todos de forma igualitária, mas hoje acabou esse grupo se transformando em um espaço onde, por exemplo, a psicóloga que é responsável pelo nosso serviço de formação continuada, por exemplo, está começando a postar, já que não estamos tendo os cursos presenciais, né, que a gente tem todo ano, está postando pílulas sobre autocuidado, autoconhecimento, e está sendo um espaço de relacionamento entre todos, de todas as unidades. Portanto, assim, na verdade, esse foi, acho que, um outro presente que a pandemia nos trouxe, né? De poder reunir todos os colaboradores num grupo só, porque cada equipe tem o seu grupo de WhatsApp, porque resolve as questões também do dia a dia, né, práticas, mas esse grupo acabou sendo uma forma da gente integrar mais ainda todas as unidades da instituição, né, em prol de um único propósito. E nesse momento o propósito está sendo o vivenciar juntos as dificuldades, as ansiedades, os medos que a gente está tendo com a pandemia, mas também estar juntos para reconstruir, porque nesse momento a instituição também está passando por uma nova transformação, né? E nesse processo, nossos colaboradores também estão se transformando. Tem alguns que estão tendo maiores dificuldades, tem outros que estão conseguindo entrar nessa lógica da transformação, de se reinventar, mas isso faz parte do processo. Eu acho que, assim, cada um tem o seu ritmo, e eu digo sempre assim, enquanto gestora, às vezes, eu queria fazer, Marcelo, mudanças 15 anos atrás, 20 anos atrás, mas eu me dei conta que a equipe não estava pronta, a associação não estava pronta. Nem a gente, né? Eu vejo coisas em mim que eu não estaria pronto para mudar 20 anos atrás. Eu até queria, mas não estaria pronto para mudar ainda. E o interessante, mas eu me dei conta, assim, quando pensei nessa questão, o que eu pensei? Naquele momento eu não estava pensando com olhar sistêmico, porque quando eu estou olhando com olhar sistêmico enquanto gestora,
eu procuro geralmente as coisas que fazem bem para todos, que trazem resultados para todos. Quando isso não acontece porque há alguma resistência, é porque tem alguma coisa que ainda precisa ser alinhada, precisa ser moldada nesse processo decisório, dessa mudança, né? E por isso eu digo que o processo de mudança é lento e gradativo, né? É um processo que requer muita paciência, não pode ser feito de forma afobada, né? Que fala, né? Tem que ser bem mastigado. Eu falo que tem que ser bem mastigado, porque é um processo que requer aprender a respeitar o ritmo da organização e aprender a respeitar o ritmo das pessoas que dela fazem parte. E isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Eu sempre fico pensando isso mais recentemente, na verdade, sempre não, mas mais recentemente, que eu acho que também isso tem a ver com a maturidade, né? A gente vai ficando mais velho e vai ficando mais lento e percebendo que é bom ser mais lento. Eu comparo também um pouco as coisas da mandala, né? Eu até pouco tempo atrás, minha metáfora de muitas coisas ao mesmo tempo era aquele chinesinho de circo, né? Que fica com os pratinhos lá. E eu achava fascinante que eu conseguisse ter um monte de pratinhos simultaneamente. Hoje eu acho desnecessário, né? Melhor botar os pratos no chão, pega um de cada vez e tal. E hoje eu associo mais essa imagem de várias coisas com mandala, justamente, né? Como é que está harmonicamente, como é que eu posso estar atento ao meu trabalho, mas também focado na minha família, mas também vendo se a minha saúde, mas também pensando se eu... Ou seja, isso aí, se eu estou forçando muito a barra para um lado, o outro vai se... É a mesma ideia que antes eu fazia com o chinesinho dos pratos, agora é a partir da mandala, né? Eu imagino no teu caso, também seja um pouco isso quando você fala de sistêmico, né? Ou seja, tem essa questão de todos esses elementos precisam estar em harmonia, porque se você forçar muito um, você pode até conseguir bons resultados nele, mas o resto vai estar dependendo, vai ficar com problemas, né? Sim, olha, Marcelo, por exemplo, nessa pandemia nós tivemos assim colaboradores que, por exemplo, estiveram trabalhando durante todo o período. Teve outros que, por exemplo, teve momentos em que a pessoa estava cansada e não estava bem emocionalmente. A instituição flexibilizou muita coisa. Se eu pensasse como olhar só a empresa, tenho que cumprir horário, tenho que cumprir o papel, peraí, as pessoas estão num momento de fragilidade extrema, eu não posso estar tendo isso. Eu preciso... A vida, a pessoa vem em primeiro lugar, né? A vida em primeiro lugar. Só que eu passo que a gente começou a respeitar essa fragilidade e a pandemia veio, acho que se a gente ficar bem atenta, souber aproveitar bem, esse vai ser um momento excelente de transformação das organizações para esse olhar mais humano, né? De colocar em primeiro lugar as pessoas e que é respeitar inclusive a fragilidade delas, inclusive que naquele momento ela não está bem, ela não tem condições de te dar 100% naquele momento. Mas se quando você começa a fazer isso enquanto organização, eu percebi isso, é fato concreto, não é fala teórica, Marcelo. Eu percebi que aquela pessoa me deu 200% depois. Porque ela se sentiu respeitada, entende? E aí, assim, se eu começo a trabalhar essa lógica de reciprocidade, onde há equilíbrio entre o dar e o receber, a instituição ganha muito. E não precisa forçar nada, e não precisa impor nada. Flui naturalmente. É curioso esse termo, porque eu estou justamente pensando em escrever um artigo sobre isso, falar de dar e receber, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora, há 45 minutos atrás. As pessoas não sabem, mas eu falei que eu mudei de casa, né? E eu estava sem web até 45 minutos atrás, até não queria deixar preocupada a Gils em relação a isso. Mas aí chegou um rapaz, por sorte, no tempo hábil, né? Porque corria o risco de chegar em cima da hora, ia ter que fazer em celular, enfim. Mas chegou um rapaz aqui, vou contar essa história rápida para entenderem o que quer dizer também esse sentido e como passa a ser natural quando você começa a lidar, né? Eu vi que ele estava tranquilo, ele estava fazendo bem feito, na verdade, mas eu estava também dizendo, eu não estava querendo forçá-lo, porque se não desse para fazer, não ia dar, eu ia achar um jeito. Mas eu vi que ele era de falar pouco, eu não puxava muito o assunto. Então, ok, então perguntei, olha, só para eu ter um controle, mais ou menos quanto o senhor acha que vai demorar para fazer isso? 1 hora e meia, né? E eu fui muito porque eu achava que ia ser esse tempo. Ele falou, imagina, eu vou fazer isso em meia hora. Eu falei, ótimo, que bom, porque vai dar tempo de eu fazer, não sei o que, não sei o que lá. Quando ele começou a fazer, ele de fato ele foi muito rápido.
E eu falei, olha, o senhor está indo muito rápido mesmo, muito obrigado, porque realmente vai ser mais prático assim. Ele falou, eu sou muito rápido. Ou seja, aquele cara que meio sem dar atenção, que não abria a boca, né? Ele estava agora vivendo uma experiência de super-herói e estava super feliz, estava dizendo que ele era super-herói, estava contente de eu reconhecer que ele era super rápido. Ou seja, mudou completamente a vibe da situação, mudou completamente a energia que eu tinha nessa sala em 20 minutos. E não foi, se há tempos atrás, eu talvez faria isso com uma certa maquiavelismo, faria isso, vou falar isso, não precisa. É muito mais, a energia é muito melhor quando ela flui naturalmente dentro desse sentido, né? Então, e eu acho que eu tô depois de quase 50 anos, começando a entender o que é essa ideia de dar e receber na sua profundidade, né? Até então, apesar de trabalhar com captação, então, mas agora começa a ter como de fato tudo flui, é mais energia, uma boa energia que surge a partir daí. Eu vi que essa situação, esse termo dar e receber, é parte, né, do processo da constelação, é isso? É um dos itens, vamos chamar assim? Sim, é um dos pilares da pilares. Um outro importante, por exemplo, é a questão da ordem, Marcelo, que eu penso que, entrando-se dentro da organização, é importante que a gente respeite também. Porque, por exemplo, geralmente dentro de uma organização tem pessoas que estão há mais tempo. Eu, na minha organização, tenho, por exemplo, uma pessoa que está... A instituição tem 28 anos e ela tem 29. Por que digo isso? Porque quando a instituição surgiu, surgiu a partir de um convite de um padre lá da Itália, que fez para o nosso fundador, e aí o nosso fundador pediu para enviar algumas pessoas para fazer a formação lá na Itália. E essa nossa colega, Lorena, acabou sendo uma das primeiras a ir na Itália em 91, antes que iniciasse o serviço aqui. E aí, assim, nós temos ainda pessoas desta data, pessoas que estão na instituição há 28 anos, há 20 anos, pessoas que estão há 2 anos. E aí, quando eu tenho uma equipe que tem pessoas de diversas fases da organização, é importante que eu saiba, entro dentro de uma outra parte da nossa mandala, que é o integrar os saberes das pessoas a partir da relação com os teus stakeholders, e antes de tudo são aqueles internos e também os externos. E aí o que eu percebi nesse movimento, Marcelo, que já fizemos, por exemplo, utilizei algumas dinâmicas de constelação, onde eu percebi que tinha um certo desequilíbrio, desarmonia entre a equipe. E quando eu percebi aquilo, eu fiz apenas um movimento da constelação de colocar em ordem as pessoas, fazendo o reconhecimento de quem era o mais antigo, independente dele ocupar um cargo de direção ou não, ou de gestão ou não, quem tem mais tempo de casa, aquele que tem menos tempo de casa. Quando a gente começou, e a gente, olha, isso foi um exemplo banal, só numa reunião, né? As pessoas se sentaram de acordo com a data que tinham chegado na instituição. E quando a gente fez isso, é como se o grupo tivesse respirado. Eles respiraram num ritmo, assim, em sintonia, e foi impressionante como a reunião fluiu de uma forma tão positiva e tão extraordinária. Eu digo que aquele foi um momento que me marcou muito naquele momento. E o que foi importante naquele momento? Dado quem que está chegando agora, saber ter um olhar de respeito e de reverência com quem está mais tempo na instituição, porque são as pessoas que te deixaram o legado, que você tem hoje uma instituição que essas pessoas do passado semearam, construíram, deram a própria vida, o próprio suor, para ter o que tem hoje, né? Investir todos os seus valores, todo o seu afeto, todas as suas capacidades. E a pessoa que está mais tempo na instituição, também olhar para quem está chegando agora, com o olhar daquele, eu posso aprender ainda algo novo. Sim. Tem espaço para que eu possa aprender algo novo, que eu possa flexibilizar a rigidez do que eu, às vezes, acabei me encaixando dentro da minha zona de conforto, que tu falava outro dia, né, da zona de conforto, que às vezes é boa, mas não sempre é boa essa zona de conforto, né? Quando a gente quer fazer mudança, ela precisa sair da zona de conforto. Portanto, isso, acho que esse olhar sistêmico, de olhar esta ordem, né, dentro da organização, também é dentro dessa perspectiva de sistêmico.
Eu tive uma experiência exatamente assim que você falou, José. Eu fui fazendo uns 15 anos atrás. Bom, eu tinha uma época que eu gostava de fazer umas fugidas, assim, em alguns lugares diferentes e tal. E nesse ano, especialmente, eu passei uns 10 dias num convento beneditino, em Goiás Velho. Fiquei lá com os monges, enfim, também já fui em templos budistas, já fiz várias coisas. Mas essa vivência que você me falou, eu tive ela claramente numa dessas tardes, no encontro onde estavam os moradores de lá. Tinha senhores de 80 anos, tinha jovens de 20 e poucos, né, alguns intermediários, enfim. E eu fiquei tão fascinado pelo respeito entre eles, e era isso, ou seja, não é que era um respeito onde todo mundo estava igual. Não, o velho era o conservador, e o jovem era o radical, que queria mudança, que queria novidade. Eles eram o que eram, mas existia um respeito por essa diferença. Você via que o jovem, quando falava, ele não falava para brigar com o velho porque ele era velho. Ele estava contribuindo com isso que você falou, ou seja, eu tenho aqui a minha juventude para trazer como novidade o oxigênio. E o velho dizia, eu tenho aqui a minha vivência para trazer para esse processo, né? Eu achei tão fascinante. Você falou, agora me lembrei na hora, né? E também, acho que em outros momentos da nossa vida, se a gente não tem essa conexão, a gente está num desses papéis. A gente quer ser o velho chato ou quer ser o jovem chato, né? E eu acho que tem que ter esse papel do que cada um importa nesse processo, a somatória, né? Sim, por exemplo, eu penso que o gestor nesse processo, Marcelo, o gestor tem um papel fundamental, é uma peça-chave, porque ele tem que ser como aquele mestre, né, da orquestra, né, que tem que saber conduzir bem todas essas diferenças e harmonizá-las. Porque começar assim, como gestor, desenvolver esse olhar de saber valorizar essas diversidades, inclusive de experiência, de perfis, de história de cada um, né? Quando você consegue fazer uma harmonização boa disso, as coisas fluem diferente na organização e a instituição realmente desenvolve. Sim. E quando você coloca isso no nível de olhar sistêmico, Marcelo, nada se perde, porque às vezes um dos maiores medos que as organizações têm é perder a própria identidade e a própria história, né? Aquilo que elas são, né? Como é que surgiram. Só que o que acontece? Eu digo sempre que quando a gente tem um olhar sistêmico, nada se perde, tudo é ressignificado. Tudo, vamos dizer assim, é transportado para um movimento para frente, mas de vez em quando tem uns movimentos para trás. E nesse vai e vem da história da organização, é como se eu fizesse assim, um baião de dois e eu misturasse mais ingredientes, vamos usar uma metáfora culinária. E eu criasse uma obra-prima extraordinária, nova, onde tudo vem misturado, mas todos aqueles temperos dão um gostinho particular e cada um no seu lugar. Sabe? Entendi. Muito bom. E aí eu penso assim, outro dia estava lendo um livro que me fez lembrar daquela metáfora do elefante e dos 5 cegos, né? Que cada um acabou tocando uma parte do elefante e cada um tinha uma percepção do elefante, mas aquele era o conhecimento que ele tinha daquilo que ele estava vivenciando. A mesma coisa é na organização, Marcelo. Cada um, a partir do seu olhar, tem um pedaço do saber da organização, mas precisa fazer um movimento, alguém dentro da organização que faça, em geral, eu penso que seja o gestor, e que geralmente faça esse momento de costura desses diversos olhares, desses diversos saberes, onde se constrói um saber institucional da organização, onde nada se perde. Eu tenho uma outra fala que me inspira muito do nosso fundador, que ele era um visionário, ele o líder visionário, literalmente, Marcelo. E ele falava uma coisa para nós, dentro do programa terapêutico da dependência química, ele escreveu no nosso manual isso, na nossa metodologia, que o nosso manual era fruto da contribuição dos acolhidos, das famílias, da equipe, dos voluntários, dos parceiros, ou seja, os stakeholders da instituição. Naquela época, ele nos chamou assim. Nos anos 90, ele nos chamou dessa forma. Se hoje eu olho com essa visão de hoje, eram os stakeholders da organização. Sim. Quem constrói o saber, o conhecimento institucional, é toda essa rede dos teus grupos de interesse, internos
e externos. Sim. Uhum. Entende? E eu acho que isso é importante nesse processo também sistêmico, né? Também dentro da organização. Muito bem. Estamos a menos de 10 minutos, onde a gente tem que ir encerrando, e vamos ainda ter uns minutos. Eu queria aproveitar, alguns de vocês que já me conhecem de outros webinars, que é o momento que eu, inclusive, coloco aqui uma proposta, né? Na verdade, uma proposta. A gente está somando nesse processo todo um conjunto de mentores que estão se oferecendo justamente para o terceiro setor com as suas especificidades, né? Então, a Gilze é uma delas também, que eu tenho um carinho especial, que também é minha mentoranda, como eu falei, tem um trabalho que está sendo desenvolvido, hoje chama Conversa, né? Então, eu imagino que alguém que possa se beneficiar da mentoria da Gilze vai ser uma delícia, porque vai ser uma conversa e justamente trabalhando, né, com uma acupuntura de coisas, né, uma coisa nesse sentido de trabalhando esse processo. Mas fica aqui, a gente não quer também insistir quanto a isso, tem aqui os dados, depois você pode navegar nesse aspecto, é um oferecimento que a gente faz a cada webinar que a gente realiza, mas eu queria finalizar esses últimos minutos que a gente tem. A Ana Neca, ela já saiu, ela avisou aqui que ia sair, mas ela fez uma colocação, primeiro que ela vai te procurar, porque ela quer fazer alguma coisa na Purpose, onde ela trabalha em São Paulo, que ela quer te entrevistar ou envolver para algum projeto, alguma coisa assim. O que foi que ela falou? Deixa eu falar exatamente. A fala dela aqui foi... Eu não anotei na hora, por um pouquinho. Vou precisar sair, mas vou querer te entrevistar depois pelo trabalho que estou fazendo na Purpose, no Brasil. Obrigado pela troca. Ela também foi a mesma que fez alguns comentários aqui. Tem quem quiser também que são os últimos minutos para vocês aproveitarem e fazer alguma pergunta para a Gilze. Ela perguntou o que a gente precisa desenvolver como gestora de pessoas para encontrar essas habilidades. Eu acho que era como a gente estava falando sobre as habilidades aqui, né? Seria algo que você acha que deveria se focar mais? Ela também fala, vou colocar a segunda questão dela também, porque ela fala que o envolvimento de qualquer causa é sempre baseado na dor que uma pessoa... Isso falando nisso, falou das dores, né? Isso não é demérito, mas pessoas sem treinamento do desenvolvimento pessoal ou soft skills podem se misturar com os beneficiários. Aqui era mais um comentário, eu acho. Acho que talvez disso que ela está dizendo, então, né? O que precisa desenvolver como gestor de pessoas para encontrar essas habilidades? O que você tem para nos contar sobre isso? Olha, Marcelo, eu penso que, enquanto gestor, eu penso que uma primeira coisa que você precisa fazer é olhar para si mesmo, enquanto gestora. E fazer também uma autoanálise, porque, por exemplo, eu te digo assim, eu cheguei num momento, te dou uma experiência pessoal, eu cheguei num impasse, num determinado momento de vida dentro da organização, em que eu estava num processo em que eu ia decidir, vou ficar ou não vou ficar? Porque como se eu tivesse chegado num limite, ok? Aquilo foi, porém, importantíssimo para mim, porque eu fui fazer, parei, pensei, refleti sobre o que eu estava querendo, o que eu não estava querendo, e naquele momento eu fui procurar um curso. O estudar, para mim, eu digo sempre que é o melhor oxigênio que possa existir. Estude, se atualize, leia livros. Hoje a internet nos possibilita tantas facilidades. Eu fui fazer um curso na área, uma especialização em gestão de pessoas e psicologia organizacional. Aquilo foi assim, o que modificou, vamos dizer assim, 360 graus o meu olhar. E aí o que eu aconselho? A primeira coisa é parar e pensar enquanto gestor. Identificar o que realmente você está querendo, o que realmente você acha que precisa ser mudado. Segunda coisa, ouvir as pessoas. Olhe as pessoas ao seu redor, ouça as pessoas ao seu redor, porque às vezes é um incômodo teu enquanto pessoa, mas às vezes é um processo da instituição. No meu caso, eram os dois. Eu consegui identificar que eram duas situações, nos dois casos, na minha pessoa e da instituição. Olhar isso. A partir daí, procure quais são os caminhos melhores. Pode ser uma mentoria, pode ser um livro, pode ser um curso, pode ser, às vezes, fazer um encontro com toda a equipe para rever o nosso planejamento estratégico, ou se não tiver, para fazer o planejamento estratégico, ou sentar para discutir aquilo que é uma parte fundamental da nossa mandala, o propósito institucional. Qual é a tua missão? Qual é a tua visão? Quais são os teus valores? E fazer isso de uma forma acessível, mastigada, onde eu traduzo isso no dia a dia da instituição.
Porque às vezes, o que a gente pensa? Vou fazer a reunião do planejamento estratégico, vou botar a imagem bonitinha da missão, visão e valores, todo mundo está vendo. Não. Eu te digo por experiência, eu não tenho a missão, visão e valores pendurada nas paredes. Agora vamos colocar, mas agora vamos colocar depois que a gente fez a mastigação interna. E ainda estamos mastigando ela internamente. Eu gosto de usar essa palavra mastigar, porque ele é um processo lento, gradativo de assimilação. E fica os ingredientes principais que você precisa para se desenvolver, né? Por isso que é um processo importante. Então, o conselho que eu dou é esse. Sim, esse é um conselho que eu dou, de mastigar esse propósito institucional no dia a dia. A gente faz isso com alguns encontros, com algumas comemorações. Por exemplo, a gente comemora a data de fundação das casas e da instituição. Esse é um momento fundamental para fazer esse resgate do propósito institucional, para unificar esse olhar sistêmico do antigo com o novo, de onde nós nascemos, o que fizemos ao longo desses anos, onde nós estamos hoje e aonde nós queremos chegar. Esse processo a gente faz anualmente. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. E é bonito, né? Tudo isso são situações bonitas, né? São belas, né? Existe uma beleza nesse processo. Sim. Eu digo que quando as coisas têm uma estética é porque está no bom caminho, né? Existe uma estética da beleza, né? Isso é muito legal. Eu seguiria mais 5 horas com você aqui, Gilze. Só que eu ia logo na sequência. Todos aqui também que participaram, vocês devem ter visto que maravilha que foi. Vamos marcar outra já, eu acho que tem muito assunto também. Mal falamos de constelação, queria que você falasse mais. Vou ter que falar mais mesmo. E eu vou então só reforçar aqui, eu vi que a Leona, a querida Leona, queria mandar um beijo também, Leona, para você aqui. Que honra ter você aqui nesse nosso encontro. Ela falou, obrigada, Gilze e Marcelo, muita sabedoria. O pensar junto, o olhar sistêmico da história da organização são essenciais. Obrigado pelo meu webinar inspirador. E o Rubens, Gilze e Marcelo, muito bom. O tema discutido colocado totalmente atual, grato pela oportunidade. Foi muito rico, agora não vou conseguir ler tudo. O pessoal está dando, eu fico feliz, então, pelos elogios, e foi muito rico esse momento. O Fábio, e quanto a pessoas com muito tempo na organização, e mesmo assim, São Leonardo não tem um mesmo. E Fábio, a gente não conseguiu responder agora. Vamos ver se a gente responde na sequência, que eu tenho, de fato, em 2 minutos, uma outra reunião aqui. Muito obrigado pela presença. Gilze, últimas palavrinhas, encerrando, então, o que você quer comentar? Não, eu assim, acho que gratidão, Marcelo, é a palavra-chave hoje, porque grata a você, né, pela oportunidade, grata a todos, né, e eu acho que, assim, poder compartilhar a experiência, os conhecimentos, eu sou uma apaixonada pelo terceiro setor, apaixonada pela gestão de pessoas, eu acho que o nosso papel principal, o nosso propósito principal, enquanto organização do terceiro setor, é humanizar. E a gente só humaniza a partir das pessoas, a partir da gente, enquanto pessoa. Se humaniza e humaniza o outro, num olhar recíproco e num olhar sistêmico, né? Eu acho que é só isso. Gratidão a todos. Até um próximo evento. Com certeza, já vamos agendar daqui a pouco. Vou só entrar na reunião e já falo. Muito obrigado, Gilze. Obrigado a todos e todas que ficaram até o final também. Esse link, como eu comentei, também é a oportunidade de poder fazer um trabalho de mentoria, se for o caso, mas de qualquer forma, fiquem atentos e atentas que vão ter novas situações. Vamos chamar a Gilze para falar mais com a gente sobre isso. Até mais, gente. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Gilze. Nos falamos. Obrigada. Tchau, Marcelo. Tchau.